Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Meus queridos alunos do 7º ano. Olha eu aqui, hein? Tava com saudade de vocês e vocês de mim. Beleza? Tudo bem com vocês? Não vou deixar vocês de mão, tá? Aí, né, pra ficar com raiva, vamos meter a força no livro e caderno e estudar. Olha aqui uma aula de revisão aí que eu trouxe para vocês de regionalização brasileira. A gente já viu esse conteúdo em sala de aula, mas aí eu fiz uma revisão bem legal. Ela tá bem resumida, né? E vai facilitar vocês no estudo dentro de casa, beleza? Depois do Free Fire, depois do Zap Zap, mete bronca aí nos estudos, legal? Então vamos lá, olha aí pessoal, vê que legal aí, ó. Não sou professor de arte, tá? Mas tentei desenhar para vocês, para facilitar a aula de vocês. 3 mapas, onde esses 3 mapas representam 3 regionalizações brasileiras, né? A gente está analisando aqui o território brasileiro. Todo país tem seu território, né? Um país ele tem que ter território, soberania, não é isso? Povo, configurado como nação, beleza? E a gente vai aqui analisar desde o Brasil colônia, ó, Brasil colônia aqui, legal? Como aconteceu, né, essa ocupação desse território e como se deu essa distribuição política, né? Aqui, ó, formação do território brasileiro. A gente pegando aqui, ó, de 1534 até 1548, a gente analisa o território brasileiro com uma linha aqui, ó, uma linha vertical, né? Essa linha aqui foi chamada, gente, Tratado de Tordesilhas. Vocês viram isso, né? História e geografia também. O Tratado de Tordesilhas, onde 2 potências na época, né? Elas eram potência no cenário mundial, potências europeias, se destacavam. Portugal e Espanha. Por Jesus, vamos lá, Maria, vamos para a padaria. Então, Portugal e Espanha se destacavam nesse cenário mundial. E aí, gente, o que acontece? O território brasileiro ele foi dividido em 15 grandes lotes, né? 15 grandes lotes. E esses lotes foram chamados de capitanias hereditárias, que foi, vamos dizer assim, que ele foi criado com o intuito de se produzir, de administrar as riquezas existentes no território brasileiro, né? Existiam muitas riquezas. Eu dei exemplo para vocês das drogas do sertão. Estão lembrados? As drogas do sertão, o urucum, baunilha, o cacau, que mais? Pimenta do reino, o tabaco, enfim, diversas especiarias que eram encontradas ali quando eles adentravam o Amazonas. Isso aí representavam as riquezas, né, que ali existiam, chamado de drogas do sertão. E depois veio a questão da mineração. No primeiro momento veio a extração do pau-brasil, né? Mas aqui, ó, observa aqui esse mapa. Você vai ver aqui essa divisão que foi formulado, né? Foi dividido o território brasileiro, uma primeira divisão do território brasileiro, em 15 grandes lotes, chamados de capitanias hereditárias. Que 2 delas se destacaram. Quais foram? Estão lembrados? Quais foram as 2? Ó, Pernambuco e São Vicente. É isso? Pernambuco e São Vicente foram as 2 principais capitanias que se destacaram naquela época, naquele momento. Então, se você analisa aqui, ó, uma divisão, né? Uma divisão territorial com o intuito de explorar, repito mais uma vez, com o intuito de explorar as riquezas aqui existentes no nosso território brasileiro. Então, dividiram por quem? Portugal e Espanha. Legal? Isso, em 1534 a 1548. Então, isso aqui é uma coisa muito simples, você já viu essa história, eu já reforcei isso. Eu estou avançando aqui, ó, para uma nova divisão regional, uma outra divisão do território brasileiro, muito importante, classificado, dividido pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Legal? Não esquece disso, tá? IBGE.
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quando aconteceu essa divisão? Ó, 1969, né? 1969. Vejam só, essa aqui não foi a primeira divisão, certo? Não tiveram outras divisões. Essa aqui foi oficial. Mas tiveram outras divisões, onde eu apresento aqui a vocês a primeira divisão, que foi em 1941, onde essa divisão regional, era conhecida o Norte, Nordeste, Leste, ou o diferencial aqui, ó, Leste, que hoje não existe, né? O Leste a gente identifica como um ponto cardeal, mas antes existia essa região Sul e Centro-Oeste. Então, o Norte e o Nordeste, nós temos. O Sul e Centro-Oeste também. Então, no lugar de quem estava aqui, Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste, aqui tinha o Leste, que está no lugar do Norte, Sudeste, não é isso? Então, o Sudeste aqui não existia. Tinha essa divisão chamada Leste, que hoje não. Isso aconteceu em 1941. Grandes estudiosos, geógrafos, profissionais da área contribuíram com o seu imenso conhecimento dessas áreas. Exemplo, Aziz Abessab, grande geógrafo, que contribuiu, né, de forma significativa, tanto no relevo quanto na regionalização. O Milton Santos, ótimo, Milton Santos, se você tiver a oportunidade e quiser conhecer Milton Santos, pega aí uma biografia dele e suas obras aí, que vocês vão adorar conhecer o nosso geógrafo Milton Santos, que, ó, daqui, viu? Contribuiu e tanto para a geografia brasileira. Então, a primeira divisão já foi citada para vocês. Essa aqui, né, que foi em 1969, é a configuração atual. Vê só, o que é que eu tenho aqui? Caracterizado pelo IBGE, analisando cenários econômicos, sociais, políticos e físicos. Região Norte, região Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essas regiões, professor, por que regionalizar? Já imaginou você ter uma fazenda com 10 mil hectares e só você para poder administrar aquela fazenda? Imagina, né? São muitas áreas onde você vai passar um bom tempo e não vai conhecer a grande parte daquela área. Você, como fazendeiro, proprietário da sua fazenda, não conhece determinadas áreas daquela fazenda. Então essa fazenda, ela vai ser, vamos dizer que ela seja esmiuçada, ela seja repartida em lote, né? Porque vai facilitar o administrador, né, o dono dessa fazenda, ter uma melhor condição de administrar, porque ele vai estar conhecendo seu espaço. Então, a importância de regionalizar o Brasil foi justamente essa: facilitar a administração desse espaço territorial tão imenso, né? Brasil, o quinto maior país do mundo, né? O quinto maior país do mundo, certo? Perdendo para a Rússia como o maior país do mundo, né? Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos e China, né? São os países, os maiores países do mundo, e o Brasil está lá em quinto, né? Com 8.514.000 e alguma coisa de quilômetros quadrados. É muita coisa para se conhecer desse território. Então aqui, ó, e esse território, eles apresentam características diferentes. Eles não são iguais, Ele tem características de clima, de relevo, de vegetação, aspectos sociais, beleza? Eu não vou pegar o Nordeste e comparar com o Sudeste de forma alguma no que se refere à industrialização, né? Aqui eu vou levar o que vai ser relevante aqui no Nordeste: as nossas praias maravilhosas, com esse sol escaldante, tão apetitoso, que nós não estamos podendo ir, né? A gente vai ter que ficar em casa, esperar a quarentena, e aí depois a gente visita essas praias maravilhosas da região Nordeste, beleza?
inclusive o estado onde você mora. Legal? Nordeste. E aí eu tenho o norte, com sua exuberante floresta amazônica, né? Que é também a região, né? A maior região brasileira, a região norte. Tendo como oposto sul, a menor região brasileira, formada por 3 estados, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Legal? E aí sudeste, essa área essa região tão conhecida no mundo inteiro com suas grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, beleza? Essas grandes metrópoles que se destacam no cenário mundial, no cenário econômico, político, enfim, na geopolítica mundial. E a região centro-oeste, formada também por 3 estados, né? Mato Grosso do Sul e Goiás. Estando localizado aqui também a nossa capital, beleza? Capital, Brasília, Distrito Federal, ok? Então, é conhecer, distribuir, dividir para conhecer essas regiões, para conhecer o nosso território. É muito grande, é imenso. E para um geógrafo, é de grande importância conhecer a regionalização brasileira. E vocês, alunos de geografia, eu tenho certeza que estão conhecendo. Legal? Lendo o nosso livro aí. Uma outra regionalização, ela não é oficial, mas também ela não é menos importante. E eu trouxe ela aqui para vocês, eu já falei dela dentro de sala de aula. É a questão dessa aqui, ó. Essa regionalização, ela se chama regionalização geoeconômica. Por quê? Ó, gente, se liga. Esse aqui não vai obedecer aos critérios físicos naturais, né, do IBGE. Vai se analisar aqui é o fluxo de circulação de mercadoria, de capital, né, de produção que há entre essas regiões. E aí eu tenho, ó, Amazonas, beleza? Eu tenho o Nordeste e Centro-Sul. Veja aí que é uma coisa meio diferenciada. Eu estou pegando o território brasileiro e dividindo em 3, chamado de regiões geoeconômicas. Amazônia, né? Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Ó, se liga, tá lembrado que eu pedi uma pesquisa a vocês? Deixa eu me recordar aqui, só não foi da Amazonas, a Zona Franca de Manaus. Legal? Zona Franca de Manaus. Eu pedi essa pesquisa a vocês e vocês realizaram. Tá aqui, ó, localizada aqui, ó, certo? Nessa região. Isso aqui, essa Zona Franca de Manaus, ela teve grande importância para o desenvolvimento dessa região. Por quê? A Zona Franca de Manaus é um polo industrial onde se concentram grandes empresas, muitas empresas, de informática, eletrodoméstico, eletroeletrônico, enfim, e gera muito emprego aqui para essa região. Legal? O intuito da viabilização dessa Zona Franca de Manaus, da construção dessa Zona Franca de Manaus, foi justamente isso, né? Descentralizar, anexar essa região aqui, que ela era tão isolada às outras regiões, e tornar essa região produtiva. Assim como também aí, né, você vai ter um fator importante aí, o extrativismo vegetal e mineral, beleza? Aqui nessa região, nessa regionalização. Então, galera, ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês. Se tiver alguma dúvida, tô aí, hein? Tadeu, do lado Tadeu, professor Bode, 7º ano. Um grande abraço, vocês estão comigo.